aqui que nós estamos voltando para a empresa para trabalhar debaixo da ditadura. Não, é ditadura. O cara fala que você tem direito de greve e coloca um revólver na sua cabeça e fala, faz greve que eu te dou um tiro na sua cabeça. É a ditadura que está imposta pelo governo da Dilma, privatizadora Rousseff, do PT, do PMDB e do PCdoB, junto com o PST e junto com o bando dos quatro da Ventec. Eu vou explicar por quê. Nós tivemos uma audiência do TST em que em nenhum momento os juízes biônicos, porque eles não são de carreira, são nomeados pelo governo, ou seja, os representantes do governo, disseram que a greve era abusiva e que os trabalhadores iriam ser punidos se continuassem na greve. Os sindicalistas do bando dos quatro, que já queriam quebrar a greve antes e foram derrotados nas assembleias do dia 5 de outubro, eles pegaram a decisão do TST e começaram a terrorizar todos os trabalhadores, dizendo que se não voltasse, ia haver demissão, ia haver perseguição, ia aterrorizaram, dizendo que a gente tinha que dizer amém para o TST. Chegou o absurdo dos sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília sequer realizar a assembleia para que os trabalhadores discutissem o problema do TST. Eles reproduziram o que a Globo e a Record e a Bandeirantes e toda a imprensa capitalista vinha falando de 15 em 15 minutos de que a greve dos Correios havia terminado para que os trabalhadores retornassem ao trabalho. Em São Paulo, onde a greve é muito forte, eles ficaram com medo dos trabalhadores. E para disfarçar, à meia-noite da terça-feira, eles colocaram uma mensagem no site dizendo que ia ter uma assembleia ontem, 18 horas, no outro lugar onde já não tinha assembleia antes, para não ir trabalhadores e para eles decretar o final da greve. A gente foi para lá. Vocês receberam esse boletim aí da Corrente Petista de Luta. Nós fomos para lá para denunciar esse golpe e falar que os trabalhadores tinham que decidir em assembleia. A assembleia tinha 200 trabalhadores. E tinha mais segurança do que trabalhador. E só falou nessa assembleia 3 caras do sindicato e um Geraldinho do PSTU com lutas, que disse a mesma coisa que o sindicato, que era o fim da greve, que não tinha como lutar contra o TST, e oficializando aquela reunião. Porque quando os trabalhadores propuseram que abrisse o microfone para os trabalhadores que quisessem falar, que quisessem defender contra o TST, o Peixe, que é da direção do Sindicato de São Paulo, encerrou aquela reunião sem fazer nem sequer votação. Eles determinaram o fim da greve sem fazer nem votação. Eu acho, companheiros, que a gente tem que tomar uma lição dessa greve. A lição dessa greve que a gente tem que tomar é que nós temos que entender a luta aonde a gente está colocado. A empresa, ela se articula através do governo, do TST e também da corrupção dos dirigentes sindicais que estão ganhando cargos para entregar as nossas campanhas salariais. Nesse momento, a gente desmoralizou muito a direção sindical, mas a luta não terminou, porque enquanto a gente não varrer do nosso movimento, esses traidores, esses picaretas que estão vendendo o trabalho e o emprego, o salário de todos vocês aqui por um cargo, nós não vamos conseguir travar uma luta de frente a frente com a direção da ECT. O secretário-geral da Ventec, José
Garibaldo, vulgo Talibã, foi terminar a audiência e ele já deu pronunciamento em rede de televisão, em vários canais, de que os trabalhadores tinham que voltar, porque não poderia se opor ao TST, mentindo, inclusive falando dessas punibilidades que poderiam ocorrer para o trabalhador. Nós devemos aqui fazer uma campanha contra o Talibã, para que ele não assuma cargo, para denunciar no país inteiro que ele, como suposto representante dos trabalhadores, fez isso a soldo de um cargo que ele está para receber na Paraíba. Outros vão ganhar cargos, nós temos que acompanhar esse processo. E eu acho que a direção aqui de Campinas, que teve uma posição progressiva nessa greve, nós temos que discutir a organização de um movimento nacional para derrubar esses pelegos, esses traidores que estão nos principais sindicatos, como é em São Paulo, no Rio de Janeiro e Brasília. Porque não nos iludamos, companheiros. Nós conseguimos derrotar os traidores nas assembleias, mas nós não conseguimos ter capacidade de fazer com que a greve saísse daquela maresia de ficar paralisado aqui, esperando os informes, para ir para uma ofensiva muito maior contra a direção da ECT e contra a direção da FENTEC. Então eu estou propondo aqui, para concluir, Bia, eu estou propondo aqui, nós não temos ilusão que a greve não tem condições de permanecer. Até porque, pelos informes que a gente tem, está fazendo assembleia Minas Gerais, Pernambuco, Rio Preto, Campinas, eu acho que mais alguns sindicatos aí, mas não dá mais de meia dúzia. O resto fizeram que nem carneirinho, mandando os trabalhadores retornar ao trabalho, sem nem mesmo deixar o trabalhador escolher se ele queria enfrentar o TST. A esses traidores, nós temos que fazer um repúdio. E também, nós temos que denunciar esse Talibã, porque ele é um agente patronal enviado no movimento sindical, que está prestes a ganhar cargo e por isso ele entregou a nossa campanha. Temos que entender que é mais um processo de traição. Os trabalhadores têm que se organizar e tomar conta dos seus organismos para de fato a gente lutar contra a empresa. E a lição que a gente tem que tomar é que não adianta fazer greve como bonzinho. Não tem bonzinho na luta para tirar o dinheiro da ECT e colocar no nosso bolso. A ECT faz de tudo para prejudicar os trabalhadores que estão em greve. Então nós temos que tomar essa lição. E por fim, eu queria deixar uma proposta aqui de a gente fazer uma passeata para denunciar para a população que não é que nós estamos voltando porque a gente aceitou o TST. É uma ditadura, um regime político no Brasil, do governo da Dilma Rousseff, e eles vão fazer a mesma coisa com os bancários, vão fazer a mesma coisa com os petroleiros, e nós vamos ter que se organizar em conjunto para impedir que a nossa situação piore. Provavelmente, a hora que a empresa estiver estipulando o banco de horas para fazer todo mundo trabalhar sem o final de semana remunerado, nós vamos sentir a vontade de voltar à greve. E nós vamos ter que discutir, porque isso aqui vai virar uma escravidão. O trabalhador não vai ter mais direito ao final de semana. Nós vamos perder os 7 dias que foi ganhado liminar no Tribunal Regional e nós vamos ter que devolver para a empresa. É uma proposta pior do que a gente já rejeitou. E os sindicalistas que não chamaram para fazer a assembleia, para discutir isso com o trabalhador, vai ter que pagar caro. Muito obrigado.